É. Vamos lá, então, né? Então, vamos à nossa oração. Depois dessas alegrias da comunhão intelecto-sentimental entre nós, apesar dessas palavras difíceis, aqui mais vale mesmo é a alegria. Reunidos estamos, Senhor, em Teu nome, buscando a construção de Ti em nós mesmos. Queremos algo mais do que nunca, até com alguma ousadia e esforço diário e significativo, te construir, Senhor, dentro de nós. E sabemos que há séculos e séculos é isso que esperas que contribuamos, pois desde que construíste esse planeta com os áulicos dos espíritos superiores, não tens outra tarefa senão a de olhos voltados para o nosso próprio crescimento espiritual. E mais do que nunca, essa é a oportunidade reencarnatória, através da qual, por intermédio do trabalho e do estudo, nós queremos redimir erros de vidas pregressas mais remotas. Queremos até mesmo ir além do que foi planejado para a nossa reencarnação atual e que possamos, com o teu auxílio, com a tua autorização, redimir débitos ainda mais pregressos, além do planejamento prévio para a nossa reencarnação. Ajuda-nos, antes de tudo, Senhor, a sermos sempre fraternos, a sermos sempre humildes, muito mais do que sábios. Sabemos quão longe estamos da sabedoria, nós queremos, antes de tudo, sermos amorosos, sermos caridosos, sermos cordiais uns com os outros, sempre na alegria. E que palavras alheias que nos surpreendam, justamente não nos surpreendam negativamente, despertando pensamentos e sentimentos ocultos que ainda jaz em nossos corações. Queremos nos limpar definitivamente a ponto de qualquer palavra ou ato alheio não despertar o homem velho que buscamos há muito transformar dentro de nós como uma lagarta que há de se decompor e se reformar para se transformar num inseto que voa, uma borboleta bela. Queremos nós, Senhor, evoluir. Ajuda-nos assim, Mestre, a construirmos a nós mesmos, pois sabemos que, como a estólise da lagarta, as nossas dificuldades físicas e mentais nos dão a oportunidade de ressurgirmos ainda melhores, com mais humildade, com mais amor, com mais atenção ao nosso semelhante. Ajuda-nos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, gente. A gente tem aí uns 50 minutos para tentar resumir esse capítulo. Qual é o número desse capítulo? Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio, sexto capítulo da segunda parte. É o quinto, João. É o quinto? É o quinto. O resumo é do quinto, nas Catacumbas da Fé. E no Martírio. Sim, o resumo do quinto, tá certo. Então, vamos lá. É o ano de 58. E, ao contrário do que crê a história nossa, os martírios dos cristãos não começam em 64, e sim começam em 58. É o imperador Domício Nero, e os cristãos, pela segunda vez, do que retrata nesse livro, são levados aos postes do martírio. A primeira vez é o que segue retratado no livro Paulo e Estevão, em que Nero, tendo incendiado a cidade e assim destruído o circo máximo que havia,
busca reconstruí-lo. Porém, para a festividade e comemorações do soerguimento da própria Roma, significativamente destruída, não me recordo bem se eram 14 bairros, dos 14 bairros, 10 sucumbiram significativamente. O primeiro martírio, então, vai ser nos jardins de Roma, como retrata no livro Paulo Estevão. E o segundo vai ser esse, o segundo martírio, no qual Lívia sucumbirá junto com João de Cleofas, né? Acreditamos que João de Cleofas ele e a esposa Maria de Cleofas, que era parenta de Maria, pai de 3 dos apóstolos de Jesus, são eles, esse casal, que recebe a visita de Jesus no caminho de Emaús, né? E então Ana, a plântula feliz para fazer nascer naquela família o cristianismo, pelo menos primeiramente no coração de Lívia, que sai do politeísmo para se tornar monoteísta cristã. E futuramente, como sabemos, nos capítulos sucessivos, após o próprio desencarne, no martírio de Lívia, é o seu esposo e a sua filha que também se tornarão cristãos. Mas é Ana, nesse ano de 58, que saindo de casa para as atividades, né, que lhe competiam, ir no mercado de hortaliças, recebe as informações de que, pela persignação das pessoas, que haveria à noite, nas catacumbas de Roma, um encontro com alguém muito elevado dentro do cristianismo. Um apóstolo, que era João de Cleofas, oriundo da igreja de Antioquia, da qual Paulo participava, depois de 10 anos sem pregar, afastado de Jerusalém, não recebido pelos amigos, não recebido pelos pais, indo morar isolado nos montes da Turquia. Ele vai, posteriormente, para a igreja de Antioquia. E lá é trazido em função do seu nível intelectual, para que ele possa falar a respeito do evangelho. Porque as pessoas são praticantes, mas não tem ninguém com a capacidade intelectiva dele, e ele é convidado a pregar na igreja de Antioquia. Mas, há uma década sem falar, ele perdeu a capacidade de dialogar, perdeu a capacidade de falar com muita propriedade a respeito do evangelho e até mesmo do Antigo Testamento. No entanto, devagarinho, ele busca estudar na sua tenda, como tecelão, porque não queria dar trabalho para ninguém, vai ali, posteriormente a um prazo, se desenvolver na igreja de Antioquia, cuja união das pessoas eram tão significativas que os fenômenos que ocorrem são fenômenos de vozes diretas, sem a necessidade de médiuns intermediários inspirados. Eles recebem fenômenos de vozes diretas, como diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós participamos como um canal, como uma espécie de funil, a dizer qual é o fenômeno espiritual que vai se desenvolver com o nosso auxílio. Porque se o nosso auxílio são de energias negativas, de energias escuras, de energias inadequadas para intercambiar com a espiritualidade superior, os fenômenos serão medíocres. Os fenômenos serão nenhum, ou até para mesmo evitar fenômenos que possam nos trazer doenças ou manifestações de espíritos inferiores com os quais, às vezes, estamos vinculados, né? E estamos vinculados porque há uma necessidade de um serviço de caridade. Não é só receber, nós também temos que doar. Não tem como ficar recebendo auxílio dos superiores sem repassar isso para os que são iguais ou em alguma condição inferior à nossa. Então, os fenômenos de
Na Antioquia são fenômenos de vozes diretas, e João de Cleofas é indicado para vir a Roma nesse ano de 58 para falar aos cristãos romanos que é chegado o momento em que eles vão ter que regar com o próprio sangue a sementeira do Cristo no mundo. E assim ele vem. E nesse dia, nas catacumbas, com a revelação de Ana a Lívia, vemos o diálogo delas, né? Elas são, sem dúvida nenhuma, vamos fazer justiça a todas as mulheres, como diz o livro Ação e Reação. As mulheres são uma das forças pelas quais Deus se manifesta à humanidade com muito mais propriedade do que de qualquer outra forma. Porque elas não vão, apesar de autorizadas, apesar de sugeridas as informações de que elas se dirigem às colônias espirituais superiores, em regra, as mulheres se negam, se não for para levar os seus filhos, os seus esposos, em regra, elas se negam a ir a essas regiões superiores. Então, fazendo justiça a Ana, fazendo justiça a Lívia, vamos ampliar o conceito de profeta da questão 623 e 624 do Livro dos Espíritos. Porque elas são, na verdade, profetisas. Porque elas recebem a missão, né, confiada a elas de revelar cada uma as suas famílias, ou uma renegando a própria possibilidade de casamento, auxiliar a outra. Tem a função de fazer com que a humanidade avance, tendo a missão de revelar aos homens as leis divinas. Ora, e diz a questão 624, como é que nós identificamos os profetas? Vamos falar melhor. Como é que nós identificamos, então, as profetisas? As profetisas são mulheres de bem, como Ana e Lívia. As profetisas, elas são inspiradas divinamente, como vimos diversos fenômenos em quase todos os capítulos até agora estudados os capítulos em que elas recebem inspiração de seres angelicais e, mais frequentemente, de Simeão. E se nota essa característica de profetização, de revelação da lei de Deus, não de falar de futuro, mas de revelar a lei divina pelas palavras e atos dessas mulheres. E elas estão ali a dialogar sobre Públio, que melhorou a sua posição, que está muito melhor depois de 25 anos de lançar a sua esposa ao escárnio, dela não ter a possibilidade nem mesmo de ser a mãe da sua filha, de ser a esposa, mas, porém, vivendo na sua casa como se fosse uma serva, alguém medíocre. Ele vai se restabelecer pela conversa com a própria... como era o nome da esposa do Flamínio Severo? Calpurnia. A própria Calpurnia. Ela vai, então, ali, Públio vai ali se restabelecer e ela percebe, tendo já recebido a inspiração divina, que chegará o momento em que ela vai desencarnar, que ela será sacrificada para o crescimento do evangelho no mundo e, em especial, na sua própria casa, no coração dos seus familiares. Ela está informada de que é chegada a sua hora. E ela vai partir tranquila, porque o esposo se revelou nesses últimos dias um outro homem. Está muito mais carinhoso, está esperançoso, fala de um dia em que ele vai se redimir desses 25 anos de ausência, 25 anos de equívoco. E vejam que Lívia, ela é politeísta. E um dos primeiros atritos se manifesta justamente quando ela, sendo politeísta, vai dizer que Jesus era alguém inspirado talvez por Zeus, talvez por Júpiter, melhor, já que estamos na época dos romanos e não na época dos gregos. E recebe, ali naquele momento da cura da sua filha, a informação
emotiva de Ana de que não, de que Jesus não provinha dos deuses, ele era filho de um Deus único, Pai amoroso de todos nós. Porque o politeísmo greco-romano, assim como afirma a questão 667 do Livro dos Espíritos, não tem uma ideia clara, não tem uma compreensão adequada de Deus, da bondade divina. Eles creem que Deus beneficia os fortes, que Deus beneficia os ricos e os poderosos. Naturalmente, essa crença politeísta, conforme a questão 668 do Livro dos Espíritos, vem justamente, o politeísmo nasce da ocorrência dos diversos fenômenos espíritas. E Ana, apesar de ser monoteísta, a religião dos hebreus, apesar de monoteísta, ela pratica sacrifícios. Ela pratica sacrifícios. Então, também eles não compreendem Deus como a fonte de bondade. Eles também não têm o senso moral adequadamente desenvolvido. É como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, que as ideias dos judeus eram imprecisas com relação à vida futura. Que eles observavam a lei, porém com a finalidade de receberem recompensas terrenas e que tivesse a supremacia da sua nação sobre as demais nações. Jesus vem e mostra a vida futura como um princípio. Meu reino não é deste mundo, mas como um princípio. Porque quem vai esclarecer a respeito do mundo espiritual é o Espiritismo. E elas ali estão a conversar, então, sobre essa situação e marcam de ir na catacumba. Lívia revela, vejam só, a intenção de orar por Calpurnia, de pedir que os 200 cristãos que estão nas catacumbas orem pela sua amiga morta. Conhece ela a questão 664 do Livro dos Espíritos? Não, não conhece. Mas ela crê na vida futura e sabe o conteúdo da questão 664, que a alma das pessoas mortas, queridas nossas, recebem alívio quando se ora por elas. Recebem, surge nelas uma alegria, um consolo, porque nós damos prova de interesses por essas pessoas que partiram. Elas adquirem um desejo de buscar a felicidade. E ainda mais, ainda conforme a mesma questão, 664, orando por essas pessoas que partiram, e ela vai fazer com que 200 cristãos orem por alguém que basicamente nem se tornou cristão. Atrai, quando oramos por uma pessoa nossa que partiu, atraímos espíritos bons para o lado dela, que vem esclarecer, que vem consolar. E ela também vai pedir oração para o seu esposo Públio, lembram? Que é romano, que é politeísta, mas ela vai pedir para que seja orado por ele. Então, percebam que, de certa forma, todo esse plano, algo do qual o próprio Públio participa pelos seus equívocos que praticou em vida, ela está dando um direcionamento, ela está contribuindo para a espiritualidade superior possa levá-lo. Ainda que ele tenha traçado um caminho de dor, possa levá-lo a se tornar cristão e, por consequência, a evoluir, porque ela, como falamos a respeito das mulheres, esperará milênios, como diz Jesus a ela. Você entrará no reino dos céus e esperará milênios para a chegada da tua alma gêmea. E ela assim faz. Elas vão, então, às catacumbas. João de Cleofas está pregando justamente a respeito do martírio
que será exigido deles em Roma. Fala dos fenômenos de vozes diretas. Diz que ele foi indicado a vir, João de Cleofas. Lívia tem a intenção de, além de orar pelos seus, de doar valores significativos para a igreja de Antioquia. Então, ela não sabe se vai ser martirizada, ou tendo a ciência de que talvez seja, pelos fenômenos mediúnicos, o momento do martírio, alguma ciência, algum alerta a respeito disso, talvez ela crê que o próprio João de Cleofas não deva morrer, porque ela vai levar recursos, e talvez os braceletes, a redinha de ouro e outras joias, talvez ela queira doar tudo, à exceção do pingente. E lá, João de Cleofas, muito inspirado naturalmente por Jesus e pelos espíritos superiores, semelhante à sociedade espírita parisiense, vai falar de uma forma retumbante. Ele vai falar de uma forma um tanto divinizada, a linguagem dele, a ponto de trazer a fé, elevar a fé de todos os ali presentes. Diz que eles estão sendo cercados por lobos, mas que se Deus ofertava aos romanos, que eram maus como eram, uma cidade como aquela, o que não esperaria, que eles não poderiam esperar na vida futura, o que não poderiam esperar para eles, fiéis no reino dos céus. E, nesse momento, depois de mais ou menos umas 2 horas de informação, 2 horas de estudo, ouve-se uma voz que diz: Lúculo! Lúculo! É aqui, Lúculo! Um pretoriano com mais ou menos 80 soldados vão invadir a catacumba na qual eles estão e prender aqueles 200 cristãos. Em regra, a maioria mulheres, provavelmente 160 mulheres e 40 homens. E os cristãos, algo um tanto assustados ainda pela sua natureza humana, apesar de elevados pela energia divina através de João de Cleofas, eles vão apagar as luzes dentro das catacumbas. Vão apagar as luzes. E João de Cleofas, com a voz ainda mais inspirada: irmãos, Jesus nos ensinou que não devemos esconder a luz debaixo do alqueire. Faça-se brilhar a mais bela luz, para que fique registrado nos anais da história o nosso martírio, o nosso sacrifício, o brilho do nosso amor a Jesus Cristo. E ele se dirige, então, a Lúculo, acesas as luzes, com as mãos postas, e afirma: centurião, eu não vim de Antioquia senão para o martírio. Não haverá resistência de todos nós. A voz é tão inflamada que todos os cristãos, logo a seguir, vão copiar o seu gesto de estender as mãos. Porém, o insensível romano, centurião, lhe dá um murro com os copos da espada. E há, como proteção nesse copo, uma haste metálica com 7,5 centímetros para frente e para trás, e aquela haste lhe acerta os dentes da mandíbula inferior. E ele tem os dentes quebrados e uma ferida significativa no rosto. Ainda assim, não deixa de estender as mãos. As mãos estão distendidas. E ele é, então, amarrado. 2 jovens cristãos buscam, então, defender dos 80 soldados armados até os dentes, os 200 cristãos algo desarmados.
e eles retiram as espadas e estão prontos para a defesa. No entanto, novamente, com voz extremamente emotiva, João de Cleófas afirma: irmãos, não façamos aqui a repetição da cena de prisão do Cristo. Lembrem-se de Flaco, que teve a orelha decepada por Pedro, e Jesus nos ensinou que nós devemos embainhar a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E eles então saem das catacumbas e vão direcionados às prisões do Circo Máximo. Porém, pela presença de Lívia, com as roupas das mais elevadas dentro do patriarcado romano, com infinitas joias, uma grande quantidade de joias, provavelmente para que elas fossem todas doadas, à exceção do pingente com o rosto do esposo. Eles são protegidos. Eles são protegidos e chegados na prisão do Circo Máximo, homens e mulheres, logo a seguir são separados, porque se Lívia vai proteger com a sua indumentária, com as suas joias, as quais não era digna, as joias, nem de serem olhadas pelos servos. Não eram dignos, os servos não podiam nem olhar o patrício rico. Ela vai proteger as mulheres, mas não vai proteger os jovens, porque os homens, porque Roma ainda é uma espécie de Babilônia antiga, em que as questões sexuais são completamente ainda desregradas, apesar dos romanos terem o mérito de constituir, de consolidar a ideia de família no mundo, que é a célula da sociedade. Assim, se a mudança da sociedade advirá com a mudança da família, em especial, por consequência, com a contribuição das mulheres, que são as profetisas de Deus, os romanos, apesar dessas quedas morais significativas, eles recebem o mérito de consolidar na terra a constituição da família atual, que atualmente ainda periclita por ideias equivocadas. No dia seguinte, é a festa em homenagem aos senadores, em que Nero se vê forçado a homenagear os mais de 100 senadores no templo de Júpiter, e se forma aquela procissão gigantesca que, pela hora do almoço, vão receber os louros com rosas no templo de Júpiter, e de lá se dirigirão à festa no Circo Máximo. Uma estrutura arquitetônica de valor impressionante, e é pena que a história esteja tão destruído. O comprimento era superior a 660 metros, com largura superior a 300 metros, entre os montes Aventino, Palatino e o Célio, com a capacidade maior que os estádios de futebol, recebia 300.000 pessoas para aqueles espetáculos de natureza horrenda, com arquibancadas, e no centro há uma estrutura em forma de um paralelepípedo, com 2 metros de altura por 4 metros de largura, em que tem diversas estátuas de bronze, estátuas de ouro, e um marco com mais de 40 metros de altura, em homenagem a Augusto, no centro da estrutura. E aquela procissão vem do templo de Júpiter. Na frente, nós temos o imperador Domício Nero, que traz consigo um dos seus preferidos, um jovem, não se sabe bem a idade, um jovem, 12 anos, 15 anos, 18 anos, que era
Simone, você consegue lá nos participantes fechar o som do iPhone, sabe como que é? Deixa eu achar aqui. Tá. É um casal, como é o nome dele? Fechar, né? Tá. Bruna. Acho que fechei. Acho que fechei todo mundo. E que vai à frente da procissão com um dos seus preferidos, um jovem que era um eunuco, cujos testículos foram retirados para que ele pudesse manter-se cria, se acreditava, algo da natureza infanto-juvenil. Seguidos, então, do grupo de senadores, nos seus carros de luxo e os seus áulicos. Vejam quantos escravos para carregar aquelas liteiras de luxo em que cabiam diversas pessoas. São liteiras de mármore vermelho, de mármore amarelo, de mármore azul. São liteiras de marfim. São liteiras de prata. Extremamente ricos. E o grupo de jovens, vejam a idade, de 15 anos, nos cavalos ou a pés, à frente desse grupo ou junto com esse grupo dos senadores e do imperador à frente. Eram seguidos, então, pelos corredores de bigas. Eram os que praticamente estavam quase nus. Como boa parte deles também, porque as roupas eram, né, sem peças íntimas. Mas os corredores de bigas, de quadrigas e séjuges, quer dizer, de cavalos com 2, 4 ou 6 cavalos, respectivamente, seguem após o grupo de senadores. E vem, então, depois os desportistas. E a seguir dos desportistas, vem os dançarinos. Homens ou jovens, insinuantes, diz literalmente o livro, ou crianças, nessa sucessão. Adultos, jovens, insinuantes e crianças. E eles estão utilizando capacetes, com penachos, estão utilizando lanças, espadas, uma cinta de bronze na cintura, uma capa. E a seguir vem o grupo de dançarinos e músicos. Esses dançarinos, eles estão a dançar uma espécie, mesmo as crianças, uma espécie de canto de guerra. A seguir vem os histriões, os sátiros, os silenos, que eles usam uma roupa de pele, de bode, utilizando máscaras horrendas, assumindo posições ridículas para despertar a alegria do povo. E depois, um grupo de sacerdotes secundários, seguidos das imagens dos deuses, com joias, com pedras preciosas, carregadas também por carros de prata ou carros de marfim, puxado por crianças, e a seguir um grupo, provavelmente, de 800 sacerdotes vestidos de vermelho, são os principais sacerdotes. A roupa também é algo transparente. E a seguir, a grande multidão de povos. Era uma procissão imensa, que dava uma volta inteira para se começar as festas. Depois, naturalmente, a continuidade do ritual religioso, com grandes libações do imperador. O grupo especial dos patrícios ficavam nas 6 torres, em especial nas 6 torres que havia no Circo Máximo, e eles faziam as libações, para depois começarem os jogos. Em especial, o que o romano mais adorava, como hoje em dia se adora o futebol, eram as corridas. Eram as corridas de cavalos, de bigas, de quadrigas, de séjuges com 6 animais. E haviam facções para aquelas 4 cores, vermelho,
branco, azul e verde. E toda uma estrutura econômica por detrás para formar esses corredores. E então havia uma disputa entre eles, porque era uma atividade extremamente rentosa, como é ainda rentoso muitos esportes no mundo. Porém, o povo só se admirava, o povo só se emocionava quando havia morte de animais e homens esquartejados na arena. E naquelas disputas na própria arquibancada, as facções se agrediam e não raro saíam pessoas mortas, saíam cadáveres da própria arquibancada, do grupo de 300 mil pessoas só nas arquibancadas. Porque nos demais montes vai se formar, no Célio, no Aventino e no Palatino, mais 200 mil pessoas ou mais assistindo toda aquela festividade, em verdade, ridícula e horrenda, né? Porque depois das corridas vinham as lutas dos homens com as feras. E já pensaram como é que depois dos homens mortos, os corpos eram retirados da arena ou as feras recolhidas? Ora, porque algumas vezes os leopardos subiam às arquibancadas e faziam vítimas dentre os próprios espectadores. É mais ou menos um grupo de 100 soldados que vem empurrar as feras de volta para as suas jaulas. Mas eles também sofrem baixas, são substituídos por outros soldados, para depois aqueles restos mortais esquartejados serem retirados da arena. E depois aquela banda, junto com aquele grupo de dançarinos, roda de novo e vai começar o martírio dos cristãos. 200 pessoas, provavelmente 160 mulheres, 40 homens, são empurrados pelos soldados. Mas Ana não. Ela fica à retaguarda. E a conversa dela agora com Lívia no dia anterior: minha patroa, você pode sair daqui, eles te respeitam. Não, mas eu estou pronta para o sacrifício. Eu sei, mas você tem uma esposa e tem uma filha. A minha felicidade não foi dada desse mundo, porque a minha filha eu já não tenho contato com ela, porque eu nunca tive mesmo. Eu fui proibida de ter contato com ela, e ela própria agora não me deseja alguém como mãe. E meu esposo, apesar de me perdoar de algo que eu nunca pratiquei, e das calúnias que eu sofri, ele ainda me considera uma louca, uma despreparada. Ele não aceita o cristianismo. Então, eu não estou, não é nesse mundo que eu vou ser feliz. E eu tenho sonhado com o reino dos céus. Eu tenho lembrado de Jesus. E vejam o que ela diz. Vejam o que ela diz. Porque eu quero no reino dos céus me tornar serva de todas aquelas mulheres e crianças que nós vimos à margem do rio Tiberíades. Aí a gente pensa assim, pera lá, para onde você quer ir? Você quer ir para uma colônia elevada? Não. Não, porque se ela vai para servir, se ela deseja servir, ela tem que ir para a região inferior. Como é o adequado para nós, a modificação dos nossos raciocínios, de desejo de ir para colônias espirituais elevadas, que possamos ir para morar, mas não para servir, mas não para trabalhar. Temos que fazer como Eurípides, mora num planeta elevado e sai de lá e vem servir em regiões inferiores, porque a velocidade de movimento de um espírito é muito elevada. Então, se nós queremos progredir, nós temos que servir nessas regiões, ter o desejo de Lívia e não o desejo de ir para uma colônia elevada.
Vejam do livro Ação e Reação. Druso, um assassino, matou a sua própria esposa envenenada, a segunda esposa, por traição, armada pelo seu filho, Silas, que então é um assassino indireto, agindo com extrema hipocrisia, destruiu todos os membros da sua família, só para ficar com os recursos. Ele não quer matar, Silas não quer matar, ele quer ficar com a riqueza, mas a morte de todos os membros familiares é uma consequência da sua avareza. Ora, ainda que não saiba, vai carregar a responsabilidade do equívoco. E para onde eles vão? Eles vão para uma região inferior, a tal ponto de não ter luz solar. E André Luiz foi para onde? Foi para a colônia Nosso Lar, depois de 7 anos no umbral. André Luiz assassinou? Não, não assassinou. Foi para onde? Nosso Lar. E os outros assassinos foram para onde? Direto ou indireto? Para a região inferior. Mas depois de 50 anos para Druso, 40 anos de trabalho para Silas, eles estão mais elevados que André Luiz. Estão mais elevados que André Luiz, sendo que eles assassinaram direto e indiretamente, e André Luiz não. Foi um suicida indireto de si mesmo. Vejam a importância da gente trabalhar em lugares difíceis para que efetivamente progridamos. Depois que a gente passar lá um século num lugar desse, que a gente vá para um centro de mensageiros. Com tanta experiência, a gente multiplica a nossa experiência a centenas, a milhares de espíritos para fazer aquilo que fizemos, mas tem que ter feito. Para que se multipliquem os mensageiros, porque não é uma questão mediúnica. Oi, oi, está me ouvindo aí? Não. Nós temos que ser a mensagem de paz nas situações mais difíceis. E só quem exerceu essa atividade por longo tempo tem condição de ser professor de um centro de mensageiros no Ministério da Comunicação, por exemplo, na colônia Nosso Lar, como é o caso de Telésforo, no livro Os Mensageiros. E depois daí, sucessivamente, nesse trabalho em natureza milenar, vamos ver se a gente se torna um São Diniz. Vamos ver se a gente se torna um ministro Sânzio, é um terceiro estágio de serviço, sem deixar de visitar essas regiões, porque São Diniz, aquele que martirizado no século III na França, teve a sua cabeça decapitada, e tendo a cabeça decapitada, ainda assim foi mantido pela sua energia perispiritual, sustentada pelos espíritos superiores, teve força de caminhar e tentar colocar a cabeça de volta em si, fenômeno que atraiu os bárbaros franceses do século III para o cristianismo. São esses homens que vão se comunicar nas diversas colônias espirituais das regiões elevadas ou inferiores, para trazer o seu exemplo, para que os outros façam o que eles fizeram. E no martírio, então, no martírio do circo, a intenção última de Lívia é se comunicar com o esposo e ela vai direcioná-lo, porque conforme a questão 400, direcionar-se para encontrá-lo, porque conforme a questão 420, 421 do Livro dos Espíritos, existe a possibilidade de comunicação entre os acordados. E as pessoas que possuem uma afinidade, em regra, os cônjuges. Existe entre eles uma comunicação instantânea, diz a questão 421. Uma linguagem dos espíritos. É uma comunicação mental, conforme está retratado no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que aquela esposa traída, ela sabe exatamente as informações, os dados, e pela sintonia magnética com o seu espírito, sabe a direção de onde ele está e vence qualquer obstáculo, qualquer distância, para saber, porque ela sabe de antemão onde ele se encontra. E assim ela vai, e ela se dirige, e ela lhe transmite aquele pensamento, e ele recebe aquele pensamento. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Mas que cena horrenda! Isso tudo para mim é muito pesado. É algo que sente uma aflição significativa, porque é o martírio dela, é o martírio da sua esposa.
E naquela situação, Ana, já tendo sido expulsa do ambiente, ela não vai ser martirizada, se crê, né, indigna de um martírio, mas é um equívoco. É um equívoco. Tem que ter muita dignidade para viver ainda na terra desses dias. Imagina naqueles dias antigos. Fácil morrer entre os leões, porque, como a gente sabe, Jesus e a corte celestial invadiu-lhes os perispíritos a ponto que aquelas feras, aqueles monstros liferinos não passavam mais do que um arranhão do primeiro momento e eram transportados para colônias espirituais superiores rapidamente. Então, Ana volta para casa, as joias e a vestimenta da patroa a protegeram. E Públio, naquele estado emocional, algo perdido, também retorna para casa. E Ana se vê, então, na tarefa, talvez pior do que a do próprio sacrifício, que não ia durar nada diante de 20 leões, não ia durar nada. Ela tem que narrar a um senador algo significativamente agressivo, porque na falsa suposição da traição da sua esposa, ele desejou matá-la. Provavelmente, no começo do capítulo, ele desejou repetir as cenas como o Públio Sura, de 60 anos anterior, e talvez até tenha desejado jogar a sua filha leprosa naquele bairro. Qual era o nome daquele bairro em que ficavam as crianças abandonadas, perdidas? Qual era o nome daquele bairro? Não lembro. Eu esqueci também. Ai. Provavelmente ele quis jogá-la lá. E os outros senadores provavelmente também desejaram forçar a isso. Mas ele tem aquele sonho para evitar esses equívocos. Então, ele era algo agressivo. E ela vai ter que narrar a história inteira para ele. Ora, a primeira intenção dele é esmagá-la. É esmagá-la. Mas conforme a questão 641 do Livro dos Espíritos, a virtude, quando nós resistimos voluntariamente ao mal que nós próprios desejamos praticar, principalmente se a circunstância permite a satisfação do desejo. E ele, então, se contém e não a esfacela. Ali, tendo as circunstâncias propícias, era tarde da noite, só estavam ambos. E ela vem narrar a troca de roupa que levou à salvação e ao martírio da sua esposa amada, a quem ele há 25 anos tem agora o desejo de se penitenciar. Agora vamos crescer um pouco mais. Isso é agradável a Deus? Não, não é agradável a Deus. É positivo. A virtude, porque a gente resiste voluntariamente ao mal que nós mesmos desejamos fazer, principalmente se as circunstâncias são propícias, mas isso agrada a Deus? Não. 642, o que agrada a Deus? Isso não agrada, não é suficiente deixar de fazer o mal ou não praticar o mal. Há necessidade que nós façamos o bem. Só isso? Não. Que nós façamos o bem no limite das nossas forças. Aí cada um tem que perguntar para si, nós estamos praticando o bem no limite das nossas forças? Porque, lembrando a questão 643, a seguinte, fazer o bem não é algo de ser somente caridoso. É que tem que ser útil. Não é ser caridoso, é ser útil. Quando o auxílio aparece, quando a oportunidade aparece, quando é necessário auxiliar. E se ele, então, resiste, demonstrando virtude, em não esfacelar a sua criada, ele vai, ao longo do tempo, fazer o bem.
porque ele se torna amigo dela. Ela é a governanta da casa. Ela é quem vai, como veremos nos capítulos futuros. Eu li antes o livro todo. Eu li antes o livro todo. Ela vai se tornar a governanta, a confidente. É ela quem tem o dever de cristianizar. Sem spoiler. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Tem o dever de cristianizar, porque a esposa não perseguiria. A esposa não faria. Ela era considerada uma louca. Teve que morrer para que eles se tornassem cristãos. Então, diante daquela situação, ele sai como um louco, não consegue nem chorar. O ódio na alma é imenso. Ele está perdido. Ele sai andando sem liteira. Nunca se viu um senador andar na rua. Não existe isso. Não existe isso. E ele vestido com aquela roupa de senador andando pela rua. Não existe isso. Todos se assustam com ele. É um homem louco. Completamente desvairado. É um tigre, apesar da idade. E ele segue aquele caminho, acho que desejoso de lutar contra todo o mal que levaram a sua esposa. Um grau de dor imensa. E se aproxima de 2 soldados que, bêbados, disputavam um pingente que ele dera de presente a ela na época do casamento e não sabia que ela usava joia. Não sabia que ela tinha apreço pela joia. Mas, ao vê-lo, os soldados se formam. Quer dizer, entra naquela posição de sentido dos soldados diante do coronel, diante do general. Explicam de onde vier aquele pingente. E ele pergunta quanto que eles pagaram pelo pingente. E dá um valor muito superior, porque ele entrega 2 moedas de ouro, o que vai equivaler ali a 50 denários, quer dizer, a 50 dias de trabalhos dele, 60 dias de trabalho daqueles homens, 2 moedas de ouro. E ele vai com aquele pingente, pela psicometria que a gente sabe existir do livro Nos Domínios da Mediunidade, trazer para dentro de si a energia impressa do pensamento da esposa para adquirir alguma calma. E aquela energia impressa no pingente vai despertar, como um fenômeno do reflexo de Pavlov, as lembranças que ele carrega de Jesus. As lembranças que ele carrega de Jesus. E aí, então, ele vai fazer a primeira oração em que ele se dirige a Jesus. Vejam, o pingente magnetizado faz ele recordar e ele faz uma prece. Se dirige a Jesus pela primeira vez na vida. Não é o progresso que a Lívia está querendo há tempos, pedindo que todos os cristãos que se encontram nas catacumbas orem por ele, orem por ele, orem por ele, sim. E ele vai se dirigir a Jesus, diz que não entende a humildade de Jesus, que não entende o seu martírio, mas ele quer um caminho de perdão para os seus equívocos. Ele, pela primeira vez, eleva o seu pensamento a Jesus, aproximando a sua alma de Jesus. Pela primeira vez, ele participa adequadamente da lei de adoração, saindo da sua natureza politeísta. Agora, conforme a questão 921 do Livro dos Espíritos, se nós formos remontar pouco a pouco, vamos fazer um estudo pregresso das nossas vidas,
que deram origem àqueles grandes sofrimentos, veremos que, na maioria dos casos, em quase todos os casos, foi que nós nos afastamos. Lá atrás, nós nos afastamos do caminho reto. Lembra que ele teve um encontro com Jesus? Tudo isso, rapto do filho. E agora, uma dor significativa pela perda da esposa, vem daquele afastamento do caminho reto. E de desvio em desvio, de consequência em consequência, se tornando cada vez mais grave, eis o grande sofrimento que nós próprios construímos para nós mesmos, conforme a questão 921 do Livro dos Espíritos. Porque a amenização das dores depende de nós, questão 920. Mas, ainda na 921, nós somos os artífices da nossa própria infelicidade, quando nós devemos praticar a lei de Deus para que sejamos poupados de muitos males, nós nos afastamos dessas práticas. Então, esse sofrimento que ele está carregando aí, imenso, eu não sei, talvez só quando a gente chega num estado, alguma depreciação mental muito significativa, ou uma doença muito grave, ou a perda de um ente querido, como ele perdeu, mas isso acontece para todos, em todas as famílias, é uma prova, é uma expiação. É uma prova e uma expiação. Mas vejam, se hoje em dia nós temos a oportunidade de comunicarmos com os nossos entes queridos, em regra através dos médiuns, para ele, chega através de um fenômeno direto, porque ele não raciocinou, será? Porque se ele está conversando com Flamínio Severus, por que não poderia conversar com a esposa? Naturalmente, há uma necessidade de mérito para isso. Ou talvez nesse momento ele ainda não possa, mas ela é bem mais evoluída que Flamínio. Talvez ele não consiga interagir, precisando de Flamínio como intermediário, mas é uma prova de que existe a comunicação, questão 934 do Livro dos Espíritos, e que cabe a ele progredir para que se comunique com ela. Com ele foi uma comunicação direta. Então, a nós, estamos analisando o caso de Públio, no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento. A nós, sempre teremos que escolher o caminho. Nunca ninguém vai escolher por nós. Nem Jesus, nem toda a corte de espírito celestial, a opinião sempre é nossa de qual caminho a seguir. E se tomarmos o caminho do mal, o mau caminho, questão 634 do Livro dos Espíritos, a peregrinação será mais longa. A peregrinação será mais longa. Mas ele ora. Pelo reflexo de Pavlov, ele ora. Tem pela primeira vez a consciência da sua fraqueza e pede proteção, pede auxílio. E pede, depois que aparece Flamínio Severo, para que ele se torne o guia da sua alma sofredora. Questão 650 do Livro dos Espíritos. Consciência de fraqueza, pedido de proteção, pedido de auxílio, pedido para ser guiado. E ele faz a prece, se dirigindo a Jesus. Pela primeira vez, adora de forma adequada a Deus, pela primeira vez. Ora, e com isso, justamente, questão 663 do Livro dos Espíritos, atrai para si bons espíritos que lhe dão força para suportar as provas. As provas aparentam ser menos rudes. E assim, o seu amigo de confiança, Flamínio Severus, aparece. Deus não vai mudar as nossas provas pelas nossas preces, mas ele vai nos dar força para resistirmos e observarmos as provas com menos rudeza. E, em regra, aquilo que nos parece um imenso mal, um desequilíbrio psíquico, um problema físico grave, que nos parece um imenso mal, é, na verdade, um grande bem. Ora,
E, aliás, quantas vezes somos nós mesmos os próprios causadores das nossas quedas, pelas nossas imprevidências, pelas nossas faltas, né? Pelos nossos equívocos. Mas ele vai. Quantas vezes viu um espírito na vida? Nenhuma. Mas tem agora a faculdade de ver o espírito. E, para isso, há uma necessidade de uma combinação energética sua, de seus fluidos, porque nós todos possuímos, com o do espírito que ele vê. Mesmo estando acordado, questão 167 do Livro dos Médiuns. Raros têm a faculdade de ver permanentemente, porque não é o olho que vê, é a alma que vê, pelo intercâmbio fluídico do espírito com os nossos ectoplasmas. Mas Ô, para Júnior, ele, sim. a afinidade entre eles, esse sentimento de amor aí, do próprio Públio agora, né? Sofrido e, assim, e esse sentimento de amor dele para com Flamínios faz com que seja favorecido o aparecimento? Sim, claro. É porque ele se via como um pupilo de Flamínio, né? Ele se via como um pupilo de Flamínio. Então, é Flamínio quem tem que vir, porque tem que aparecer alguém em quem ele confie. Porque se aparecer um Santo Agostinho, um Francisco de Assis, que vai adiantar e vai dizer, que é isso? Não, o que essa sobração está me dizendo aí? Não te conheço, nunca te vi. Então, mas essa aparição para ele é acidental. E, em regra, as aparições para nós são acidentais. Então, ele não é médium vidente. É muito comum as aparições acidentais, principalmente aquelas pessoas amadas nossas que estão na iminência da morte e vêm nos dar um aviso de que elas vão falecer. Eu lembro muito bem que estava uma vez assistindo com os meus filhos aquele programa BBB, né? Fiquei com medo de não acertar o nome do programa. E aí uma mulher lá, que eu não lembro quem, há muito tempo atrás, ficou falando nas câmeras de TV para todo o Brasil e ninguém se atentou para o fenômeno, que a sua irmã estava na iminência de falecer, veio se comunicar com ela e ela estava dentro de um programa ao vivo de TV. E também aquelas comunicações dos amigos ou de parentes que vêm dar um conselho, como é o caso dele. É menos frequente, mas ocorre, que vem avisar de um perigo. Questão 68 do Livro dos Médiuns. Questão, né? Item, né? Item 68. Vem pedir um serviço, alguma coisa que era importante que deixou para ser feita, ou vem pedir prece. E para ele é o caso do conselho. Mas ele não é um médio vidente, porque ele não está vendo com frequência. Tem médio vidente que vê somente o espírito que é evocado, mas tem médio vidente que vê o mundo espiritual um tanto mais aberto, porém não é o caso dele. E ele, algo ali com aquela informação, algo recuperado. Eu já passei 10 minutos, mas eu acho que o Rumos Libertadores vai ser algo curto. Mas a gente já vai encerrar. Ô, João, você fica à vontade, porque eu tinha deixado mesmo as 2 aulas. Se não der tempo de fazer o Rumos, não precisa, tá? Dentro do planejamento, tá tranquilo, porque eu acho que é longo esse capítulo, né? Esse 5 é bem longo. Tá, mas eu creio que a gente vai estar tranquilo, Simone. Te agradeço, mas acho que eu estou olhando aqui o relógio do computador. Acho que a gente vai acabar rapidinho. Então, ele vai algo reconfortado, mas a mensagem dele é diferente da mensagem dada a Paulo pela sua amada. Como era mesmo o nome da noiva de Paulo? Quem lembra? Irmã de Estevão, Abigail. Quando Paulo está no deserto, e ele vai se comunicar com aquele casal de irmãos, ele está algo desesperado, ele é só no mundo, está sozinho no mundo, nem o seu pai o aceitou. Vai ter que comer do que pescar, do que caçar.
Ele está algo desesperado. E ele quer falar com aquelas almas que são as únicas que o recebem no universo inteiro. Porque ninguém no mundo quer Paulo. Ninguém no mundo. E ele vai falar com frenesi. Ele não quer interromper o diálogo. Ele ficou 10 anos, por isso que ele não conseguia falar, ele ficou 10 anos a sós, sem nem conversar, quase, só quando vendia um dos seus tapetes, uma das suas peças, feita no tear. Então ele tem que se recuperar para falar em Antioquia. Porque ele não tinha nem com quem dialogar. Então ele está falando com imenso frenesi. Mas como isso, como aquilo outro, e ela diz, ama. Sim, o amor, e ele começa a refletir a respeito do amor. Sim, o amor, mas os homens, isso e aquilo outro. Mas como isso, como aquilo? Trabalha. Trabalha. Sim, o trabalho valoriza o homem, é pelo trabalho que nós nos elevamos. Mas só o trabalho espera. Espera, a mediunidade vai te auxiliar. A mediunidade sustenta o homem no seu trilhar do serviço para Jesus. São os contatos com os espíritos que nos elevam, ainda que hajam alguns obsessores, mas com os elevados. Isso é a esperança, é o alimento da alma do trabalhador. E ele sim, a esperança sempre tive esperança. Perdoa. Perdoa. Perdoa, Paulo. Perdoa. E para Públio, só 1/4 da mensagem é dada. Ele não tem condição de amar. Ele não tem condição de trabalhar pelo Cristo com a idade que já possui, e nem possui os conhecimentos adequados ainda, e não tem condição de esperar influências mediúnicas com muita frequência na sua vida para que ele possa servir a Jesus. Ele talvez não tenha que esperar nem depois que desencarnar que ele permaneça ao lado de Lívia, porque o caso dele talvez seja, a depender do esforço que faça no plano espiritual, o caso de Alfredo Ismalha, no livro Os Mensageiros, em que, pelos equívocos de Alfredo, ele não tem o mérito de ficar com Ismalha por um tempo frequente. Ela vem visitá-lo uma vez por semestre, ficando um prazo inferior a um mês. Então, ele não pode esperar nada, mas ele tem que perdoar. E é a primeira coisa que ele faz, porque ele busca perdoar a Ana. Não vou dar o spoiler, como disse a Mali, a respeito de outros perdões que ele tem que dar, né? Mas agora ele quer fazer um funeral digno para trazer a memória da sua esposa, que ele considerava louca, e, portanto, todo o patriciado romano considerava louca. Veja o martírio que não viveu Lívia, apesar de casada, porque era a sociedade romana inteira que a rejeitava. E ele vai, então, fazer um funeral de 3 dias para receber todo o patriciado, para receber o povo de Roma, como uma espécie de penitência própria para trazer de volta a Roma a imagem da esposa, ainda que falecida, ainda que tardiamente. E ela, conforme a questão 936 do Livro dos Espíritos, é sensível a isso, porque a lembrança, porque a saudade sensibiliza o espírito. Mas não podemos ter uma dor incessante, uma dor que não para. A dor também não pode ser fora de propósito, não pode ser excessiva, porque isso denota falta de fé. Porque isso denota falta de confiança em Deus. E isso é um obstáculo ao próprio progresso e ao reencontro com esses espíritos. E assim,
Vamos vê-lo mais à frente, pedindo para que Ana trouxesse todas as coisas de Lívia para o seu aposento, inclusive a cruz, que Simeão a presenteou. E ele vai todas as noites, quando todos silenciavam, se ajoelhar e realizar as preces e as meditações, com o coração agora voltado para Jesus e a sua esposa tão querida. Que Jesus nos abençoe. Para aí, Simone, a não ser que alguém queira falar alguma coisa, senão eu já vou para o outro livro. Tá bom, João, eu vou parar aqui. Isso foi a opinião minha, né? Mas eu não sei se os outros querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Porque senão mas é só uma opinião. Vou dar uma parada aqui. Então. Tá.